Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí à nossa disciplina no regime remoto. Hoje nós vamos aqui trabalhar o tema do encerramento da falência. Então nós já estamos aí, né, encaminhando para o final do procedimento falimentar, tá? E aí, já nas próximas aulas vamos entrar em recuperação judicial, beleza, pessoal? Então, contextualizando, nós vimos aí nas últimas aulas, né, nas duas últimas aulas, o procedimento de solução do passivo, né? Estudamos aí, né, toda a ordem de classificação dos créditos, que é a ordem que o administrador judicial tem que observar na hora de fazer os pagamentos, não é mesmo? Então, quem não assistiu essas aulas ainda, já estão todas lá postadas, né, na plataforma Canvas, beleza? Todo mundo atualizando aí os estudos nesse período de suspensão das aulas. Então vamos lá, turma. A aula de hoje, né, nós temos aí o encerramento da falência, material em PDF postado no SGA e no Canvas, tá? E aí é sempre interessante vocês assistirem a videoaula seguindo o material que eu já postei, que eu já disponibilizei aí para vocês, tanto no SGA quanto no Canvas, beleza? Então o que a gente tem que saber aqui, turma? Muito simples. Primeiramente, o administrador judicial realizou o ativo, né? Transformou a massa falida em dinheiro, beleza? Observando lá as formas de realização do ativo que nós estudamos no artigo 140, as modalidades de realização do ativo que nós já estudamos também do artigo 142, né? Leilão, proposta fechada, pregão. E agora ele passa então à solução do passivo, que é o pagamento dos credores naquela ordem definida na legislação que nós estudamos aí nas duas últimas aulas, beleza? Primeiro paga lá o baixa renda, vamos passar a ordem completa aqui rapidamente. Solução do passivo, ó, facílimo. Primeiro, credor trabalhista de baixa renda, do artigo 151, beleza? Aquele que o crédito trabalhista estritamente salarial está vencido pelo menos 3 meses antes da falência, limitado a 5 salários mínimos do trabalhador. Depois, o administrador vai pagar os pedidos de restituição em dinheiro. São os credores de pedido de restituição em dinheiro, que só podem receber se já tiverem sido pagos os baixa renda, beleza? Então, artigo 86, incisos 1º, 2º e 3º, tá? São os credores de pedido de restituição em dinheiro, é o segundo lugar na ordem geral. Terceiro lugar, credor extraconcursal, são os extraconcursais do artigo 84. Administrador judicial, seus auxiliares, despesa com realização do ativo, CRE trabalhista de quem trabalha após a falência, que nós já vimos aí, crédito fiscal cujo fato gerador ocorre após a falência, todos lá listados relacionados no artigo 84, é o terceiro a receber na ordem geral. Quarto, aí vem os credores concursais, né? Dentre os credores concursais, vamos trabalhar aqui com o artigo 83. Primeiro, credor trabalhista até 150 salários mínimos por trabalhador, né? E as indenizações por acidente do trabalho, que nesse caso não tem limitação, tá? Indenização por acidente do trabalho. Segundo, credor com garantia real, as instituições financeiras, regra geral, né? Segundo lugar, lembrar que essa preferência está limitada ao valor do bem gravado. Se tiver mais crédito para receber, vai receber exclusivamente o obtido com a venda do bem, e aí o restante é reclassificado para o final da fila, para o quirografário. Terceiro, crédito tributário, beleza? Fazenda pública, né? Das 3 esferas aí, está em terceiro lugar. Quarto lugar, privilégio especial, né? São já créditos aí espalhados pelo ordenamento jurídico. Quinto lugar, credores com privilégio geral, beleza? Lá do artigo 965 do Código Civil, vão estar aí em diversos dispositivos, lei de
de SA, o credor de debênture com garantia flutuante, dentre outros. Seguindo aí, quirografários, beleza? Aí a gente chega nos credores quirografários do artigo 83, inciso 6º da lei. Quirografários, nós vamos ter lá uma série de figuras, né? O trabalhador que não recebeu tudo lá no primeiro lugar, no 150, dá salários mínimos, vai para o quirografário. O banco que não recebeu tudo como credor com garantia real, vai para o quirografário. Todo mundo que não está classificado para cima é quirografário. Credor de indenização, título de crédito, fornecedor de mercadoria, etc. Beleza? É a grande massa de dívida do empresário. Depois do quirografário vem as multas. Lembrar que multa de qualquer natureza está no inciso 7º, inclusive multa tributária, tá? Multa tributária não paga junto com o crédito tributário, tá lá embaixo. E ainda temos aí o subquirografário, beleza? Que é o finalzinho da fila na ordem de pagamento, né? Nós vamos ter aí debêntures subordinadas, credor de debênture subordinada, beleza? E temos lá no último lugar o sócio, né? O sócio da sociedade falida ou os administradores que não tem vínculo empregatício, beleza? Então também lá no final da fila são os últimos a serem pagos, né? Se sobrar dinheiro fica para eles. Tranquilo aí, pessoal? Muita atenção, né? Esse assunto aí, a ordem geral é muito delicada, repassamos ela aí rapidamente, beleza? Temos aí 2 aulas detalhando toda essa ordem de classificação dos créditos, né? Quem não assistiu, corre lá para assistir, porque é importantíssimo esse assunto, tá, turma? Muito cobrado em exames de ordem, em concursos públicos, tá? A correta compreensão da ordem de classificação dos créditos. Aí a gente chega no encerramento da falência, turma. O que a gente tem que saber sobre isso aqui? Presta atenção. Administrador judicial realizou ativo, solucionou o passivo. Aí é o seguinte, ó, o artigo 154 dá os próximos passos, tá? Então, ó, artigo 154, vamos ler o caput dele aí, todo mundo com o material aberto. Concluída a realização de todo o ativo e distribuído o produto entre os credores, né, solucionado o passivo, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. Então vejam, turma, o que é isso aqui? Realizou ativo, solucionou o passivo, na hora que o administrador judicial pagar o último credor, que a massa tiver condições de pagar e acabar o dinheiro, ele tem 30 dias a partir dessa data para prestar contas ao juízo, tá? Então vejam, ele pagou o último credor, pegou o recibo. Dessa data ele tem 30 dias para prestar contas ao juízo da falência, beleza? Ou seja, aí aqui é até importante a gente lembrar, né? Lembra que a gente falou lá atrás que o administrador judicial, quando ele vai receber, ele recebe de 2 vezes. Primeiro ele recebe como credor extra concursal, 60%, depois os 40% no final, depois que ele o quê? Que ele presta contas e as contas são aprovadas. É esse momento agora, tá? Então, pagou o último credor, que a massa deu conta de pagar, ele tem que prestar contas em 30 dias. Então, ele tem esse prazo de 30 dias para prestar contas ao juízo da falência, tá? E aí nós vamos ter lá, né? O juiz vai autuar aí essa prestação de contas junto com os documentos comprobatórios em autos apartados, né? Depois eles são apensados, beleza? E aí a gente vai ter um prazozinho muito importante, que é o prazozinho de impugnação dessas contas, que a gente vai encontrar aqui, ó, lá no artigo 154, parágrafo 2º, tá? Que tá aí no esquema que eu postei para vocês. Então, administrador pagou o último credor que a massa deu conta, prestou contas ao juízo, beleza? Ele tem 30 dias para fazer isso, contar desse último pagamento. Prestou contas, o juiz vai receber essas contas e vai abrir prazo para impugnarem essas contas, beleza? Então os credores podem impugnar essa prestação de contas, beleza? O falido pode impugnar essa prestação de contas,
os interessados no procedimento podem impugnar essa prestação de contas, beleza, pessoal? Então, muita atenção que eles têm o prazo de 10 dias para fazer isso, ó, 10 dias para impugnação às contas. Depois que o pessoal impugnou, pode ser determinada alguma diligência, vai ter uma instruçãozinha aqui nesse procedimento, tá? Vai ter uma instruçãozinha, o juiz pode solicitar alguma diligência, etc. E aí a gente abre um prazozinho para o MP de 5 dias se manifestar, beleza? Se tiver impugnação às contas ou tiver parecer contrário do MP, o juiz ainda vai ouvir o administrador judicial. É a regrinha do parágrafo 3º aí do 154. Importante, tá? Então, 30 dias para prestação de contas, esse prazo é muito relevante. Depois, 10 dias para impugnação à prestação de contas do administrador judicial. E aí a gente tem aí 5 dias de manifestação para o MP. Se tiver impugnação ou parecer contrário do MP, ouve-se o administrador judicial e o juiz vai julgar essas contas. As contas, turma, nada mais é que o quê? O que é a conta? As contas. O que são as contas? As contas são quanto que ele arrecadou na realização do ativo, quanto que ele conseguiu pagar para cada um dos credores. Beleza? É isso que é a prestação de contas, né? Ele vai mostrar que ele arrecadou tantos bens na massa falida, avaliou esses bens em tantos reais, beleza? E na hora de realizar o ativo, ele obteve X reais de realização do ativo e pagou tantos credores quanto foi possível pagar. Isso que é a prestação de contas. Ele vai falar para o juiz o que ele fez, né? O que aconteceu dentre os procedimentos de arrecadação, realização do ativo e solução do passivo, beleza? Isso que é a prestação de contas. Aí, turma, é o seguinte, o juiz vai julgar as contas por sentença, tá? Ele vai julgar as contas por sentença. Então, vejam, aqui a gente tem dois caminhos. Quais são os caminhos? Presta atenção. Se ele julgar as contas e aprovar as contas, maravilhoso. Se isso acontecer, maravilhoso. Aí a gente vai ter aqui um procedimentozinho no qual o administrador, aí a gente pula aqui, ó, para o artigo 155. Então vejam, se o juiz aprovar as contas, aí a gente vai para o 155 e o administrador vai ter que apresentar agora o chamado relatório final da falência, tá? Então vejam, juiz julgou as contas e aprovou as contas. Vão lembrar lá, o que vai acontecer lá atrás? Ele vai liberar os 40% restantes do administrador para ele receber, beleza? Porque ele aprovou as contas, tá? Além disso, aqui nesse procedimento de encerramento, o administrador vai ter que apresentar o relatório final. O relatório final, ele tem 10 dias para apresentar. Todo mundo analisando aí no artigo 155. Então, se é caso de aprovação das contas, o juiz aprova por sentença, dessa sentença cabe apelação, tá? Que julga as contas. O juiz, então, libera os 40% da remuneração do administrador, restante, e aí o administrador tem que apresentar o relatório final da falência. E nesse relatório final, ele vai contar tudo o que aconteceu na falência, tá? Ele vai descrever tudo o que aconteceu na falência, tá? Desde o inicinho, de quando ele foi nomeado e arrecadou os bens, até o momento em que ele pagou o último credor. Então ele vai contar do procedimento de arrecadação, ele vai especificar como foi o procedimento de verificação e habilitação de crédito, que a gente já estudou, quais foram as habilitações no prazo, quais foram as habilitações retardatárias, quais foram as reservas de importância que ocorreram no procedimento, que mais? Quais foram os pedidos de restituição que foram ajuizados, beleza? Quais foram os atos declarados ineficazes, as ações revocatórias que ocorreram no procedimento. Ele vai contar tudo o que aconteceu no procedimento falimentar, todo esse procedimento que a gente já estudou aí até hoje.
é o relatório, né? Relatório vem de relatar. Então, ele vai relatar tudo o que ocorreu aí no procedimento falimentar, né? Que estava ali na responsabilidade dele, administrador judicial. Beleza, pessoal? Tranquilo? Esse é o relatório final. Apresentado o relatório final, a gente está no artigo 156 aí do nosso esquema, o juiz vai encerrar a falência por sentença, tá? Então vejam, aqui nós temos duas sentenças, tá? Não se pode confundir isso. Primeira sentença é a sentença que julga as contas. Administrador judicial pagou o último credor, tem que prestar contas em 30 dias. Prestou essas contas em 30 dias, vai ter o procedimentozinho ali de impugnação, instrução, o juiz vai julgar as contas por sentença, beleza? Importantíssimo isso. Julgou as contas por sentença, dessa sentença cabe apelação, vem o prazo de 10 dias para apresentação do relatório final, beleza? Que está aí no 156, apresentou o relatório final, em 10 dias o administrador, então o juiz vai encerrar a falência também por sentença. Essa é a segunda sentença, beleza? Primeira sentença julga as contas, segunda encerra o procedimento falimentar, tá? Isso é importantíssimo, turma. Então, nivelando, essa é a primeira situação da prestação de contas. A prestação de contas foi aprovada, beleza? Aprovada significa o quê? Reconheceu-se que não há qualquer irregularidade naquela prestação de contas, então, administrador apresenta relatório final, 10 dias para fazer isso, o juiz, então, apresentado o relatório final, ele encerra o procedimento por sentença. Tranquilo? É a segunda sentença. Então, ótimo, turma. Nessa sentença também cabe apelação, é a regrinha do parágrafo único do artigo 156. Essa é a primeira situação. A outra situação é quando o juiz reprova as contas, né? Então, o juiz, ao invés de aprovar as contas por sentença, ele vai rejeitar as contas, porque identificou-se alguma irregularidade. Aí aqui, turma, logo de cara, todo mundo vai lembrar aí, ó, administrador judicial que tem conta reprovada, qual que é a consequência? Ele não tem direito à remuneração, beleza? Nós já estudamos isso lá atrás, quando a gente estudou administrador judicial. Administrador judicial com conta rejeitada, reprovada, não tem direito à remuneração. Isso significa que aqueles 60% que ele já recebeu lá do artigo 24, ele vai ter que devolver para a massa, beleza? Ele tem que restituir esses valores para a massa. E quando é que o juiz vai rejeitar a conta? Quando tiver ilegalidade, tiver ilícito, beleza? Descobriu-se lá que o administrador praticou crime falimentar, desviou bem da massa, beleza? Etc. Então, é nesse tipo de caso, tá? Importantíssimo todo mundo ter atenção para isso aí. Beleza, pessoal? E aí é o seguinte, então ele não vai receber a remuneração, vai ter que devolver dinheiro para a massa, os 60% que ele já recebeu, se as contas forem rejeitadas, tá? E o juiz vai aplicar o parágrafo 5º aí do artigo 154, todo mundo lendo aí, ó. A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades. Poderá determinar a indisponibilidade ou sequestro de bens e servirá como título executivo para indenização da massa. O que é isso aqui, turma? A importância, ó, presta atenção, dessa regrinha. Vamos lembrar aqui, a gente estudou lá, quando a gente estava estudando administrador, a gente viu que o administrador, ele responde, né? Ele responde pessoalmente por atos de culpa ou dolo no exercício da função. Artigo 32 lá da Lei de Falência. Então vejam, se ele teve as contas reprovadas por alguma ilegalidade, algum ilícito, obviamente que ele está gerando um prejuízo para a massa, né?
ele está agindo de forma culposa ou de forma dolosa e ele vai responder pessoalmente por isso. Daí que no finalzinho do parágrafo 5º aí, ó, nós vamos ter lá que a sentença que está rejeitando as contas, ela é título executivo para indenização da massa. Olha aí a parte final do parágrafo 5º. Significa que a massa agora vai demandar o administrador judicial cobrando dele o quê? Perdas e danos, beleza? Perdas e danos em razão dessa atuação fraudulenta, dessa atuação ilícita que gerou um prejuízo para a massa. Além disso, e isso aqui nós estamos na esfera o quê? De responsabilidade civil, tá? Responsabilidade civil, indenização, né? Os credores cobrando indenização. Não podemos descuidar de que ele também pode responder na esfera penal, né? Por crime falimentar, beleza? Crime falimentar. Então, muita atenção nisso aí, porque o administrador pode responder. Tanto na esfera penal, ele pode ser preso, tá? Quanto na esfera civil. Na esfera civil, o plano da indenização, né, pelos prejuízos, perdas e danos. E na esfera penal, ele pode se enquadrar nos crimes falimentares que estão regulados na lei a partir do artigo 168, tá? Artigo 168 define ali a figura dos crimes falimentares. Beleza, pessoal? Então, muita atenção aí, que essas são as duas situações que podem ocorrer. Ou o juiz aprova as contas, ok, encerrou a falência, bonitinho, ou ele rejeita as contas e aí isso vai gerar consequência para o administrador, beleza? E aí depois o juiz vai ter que nomear um novo administrador, né, para conduzir o procedimento a partir dali, né, corrigindo aí algum ato, alguma coisa que tiver sido praticada pelo administrador anterior que agiu de forma ilegal, ilícita e teve as contas rejeitadas, tá? Muito importante isso, pessoal. Tranquilo? Beleza, então. Então, dando continuidade aí, ó, voltando aqui para a hipótese em que as contas são aprovadas, né? A gente vai ter aqui a apresentação do relatório final pelo administrador, onde ele vai contar a historinha toda do procedimento e o juiz vai encerrar a falência por sentença. O que é o encerramento da falência por sentença, pessoal? Presta atenção. O encerramento da falência por sentença nada mais é que o reconhecimento de que as forças da massa se esgotaram, tá? Então vejam, quando o juiz encerra a falência por sentença, isso não significa que o empresário está liberado de cumprir com as suas obrigações. Não. Ele continua sendo obrigado a cumprir com as obrigações, tá? Por quê? Porque podem ter obrigações que não foram pagas, que continuam em aberto. Então não significa que o procedimento se encerrou e o empresário está liberado. Não. Só significa que a massa não tem mais forças para arcar com os créditos. Então gravem isso na cabeça de vocês, que isso é muito importante, ó. A sentença de encerramento da falência, ela apenas reconhece que a massa se esgotou. Não tem mais dinheiro na massa. Se não tem mais dinheiro na massa, não há mais nada a ser feito na falência. O dinheiro acabou. Então, o juiz vai encerrar a falência por sentença. Beleza? Tranquilo isso aqui? Isso é muito importante, tá? Então vejam, turma. Aí o que vai acontecer aqui? Lembrem-se que o encerramento da falência não significa que o empresário esteja liberado de cumprir com as obrigações perante os credores que não receberam. A massa pode ter acabado e os credores quirografados não terem recebido. Beleza? Então vejam, esses credores continuam tendo o direito de cobrar seus créditos do empresário falido, tá? Eles continuam tendo o direito de cobrar os créditos do empresário falido. Eles só não podem mais pedir falência por esses créditos. Beleza? Então vejam aqui, ó, presta atenção.
Vão todo mundo analisar o artigo 157 da Lei de Falência. Olha o que o artigo 157 nos diz, presta atenção. Ele vai dizer o seguinte, ó. O prazo prescricional relativo às obrigações do falido recomeça a correr a partir do dia em que transitar em julgado a sentença do encerramento da falência. Então vejam, isso aqui é muito importante. Vão lembrar aqui, ó. Lá atrás, quando a gente estava estudando as determinações da sentença de quebra, artigo 6º, nós vimos que o juiz decretou a falência, suspende-se as obrigações, né, suspende-se as ações e execuções que correm contra o falido e suspende também a prescrição. Todo mundo está lembrando dessa regrinha, né? Artigo 6º, caput, tá? Então vai ocorrer a suspensão da prescrição e a suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, beleza? Então vejam, suspendeu a prescrição lá atrás. Agora aqui, na hora que o juiz encerra a falência por sentença, é quando esse prazo prescricional vai voltar a correr, né? Suspensão é diferente de interrupção, beleza? Na suspensão, o prazo volta a correr de onde parou, na interrupção volta a correr do início. Aqui é suspensão, então volta a correr de onde parou, beleza? Então suspendeu a prescrição lá atrás, agora aqui na hora que o juiz encerrar a falência por sentença, vai voltar a correr a prescrição. Então vejam, turma, pode acontecer de credores não terem recebido os seus créditos, porque a massa acabou antes de chegar na vez deles, tá? O juiz vai da mesma forma encerrar a falência. E a prescrição dessas obrigações que ainda estão em aberto volta a correr, o prazo prescricional. E esses credores que não receberam passam a poder continuar cobrando o empresário falido por esses créditos, tá? Eles voltam a poder ajuizar a ação de cobrança, a ação de execução, tá? Para demandar esse crédito que ficou em aberto, que eles não conseguiram saldar durante a falência, beleza? Então isso é importantíssimo. E aí é o seguinte, pessoal, prestem atenção aqui, ó. Aí alguém vai perguntar assim, ué, professor, mas se o dinheiro da massa acabou, como é que esses credores vão receber? Né? Eles vão ajuizar a ação de cobrança, ação de execução, e como é que vai ser? Vejam, turma, isso não é problema nosso, né? Isso é problema de quem? É do empresário. Ele continua respondendo por essas obrigações, tá? Até que ocorra a prescrição delas. Então, às vezes a gente pode pensar assim, pô, mas vai ser inútil o indivíduo cobrar se a massa já se esgotou? Nem sempre, tá? Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ver o procedimento de extinção das obrigações do falido, que está lá no artigo 158, daqui a pouco a gente vai chegar nisso lá. O empresário, ele pode ter interesse, o empresário falido, ele pode ter interesse em se reabilitar, em voltar a ser empresário, tá? E para conseguir se reabilitar, ele tem que ter pago a grande maioria dos credores, né? Daqui a pouco a gente vai estudar isso lá. Então vejam, às vezes o empresário, às vezes a sociedade faliu, mas os sócios, eles querem salvar a empresa, né? É uma sociedade limitada, os sócios, eles estão com seu patrimônio protegido ali, né? Então, às vezes, os sócios querem salvar a empresa, aí eles vão lá e fazem o quê? Para reabilitar e aquela sociedade poder continuar a desenvolver sua atividade, os sócios vão lá e botam dinheiro no negócio, beleza? Eles vão lá e botam dinheiro e pagam esse saldo remanescente e aí eles conseguem a reabilitação da sociedade para o desenvolvimento de atividade empresarial. Captaram a ideia qualquer? Então o que a gente tem que lembrar aqui, ó, que é importante? Primeiro, o juiz encerrou a falência por sentença não significa que o empresário está liberado das obrigações que não foram pagas. Ele continua respondendo por elas, o prazo prescricional volta a correr dessas obrigações
e o empresário vai ter que atender essas obrigações ou não, né? Pode ser que ele queira saldar essas obrigações para se reabilitar, beleza? Então, esses credores voltam a poder ajuizar ação de cobrança, ação de execução, mas lembrem-se, eles não podem pedir nova falência por esses créditos, tá? Por esses créditos, eles não podem pedir nova falência. Tranquilo isso aqui? Tá beleza? Então, muita atenção que esse procedimentozinho de encerramento da falência é muito importante, tá? E aí, turma, é o seguinte, eu coloquei aqui para vocês a doutrina, coloquei aqui a professora Wilges, a doutrina dela, beleza? Que vocês encontram na biblioteca aí virtual da PUC. Coloquei o Valdo Fázio Júnior, que é um grande doutrinador aí, né? Da falência e da recuperação de empresas, beleza? Também tem o livro dele aí na nossa biblioteca virtual da PUC, todo mundo analisando lá e lendo aí o material, né? É importante que vocês leiam esse material para vocês fixarem aí o conhecimento, tá? E aí a gente chega aqui, turma, na extinção das obrigações do falido, no artigo 158 da Lei 11.101. Então vejam, o que é isso aqui? Prestem atenção. Não podemos confundir o procedimento de encerramento da falência com o procedimento de extinção das obrigações do falido, tá? São coisas distintas aí. Então vejam. Primeiro, encerramento da falência. Acabamos de ver. Administrador judicial pagou o último credor, prestou contas em 30 dias. Juiz pega as contas, junto com os documentos comprobatórios, abre prazo para os credores impugnarem, disponibiliza aos credores, abre prazo para eles impugnarem, 10 dias para impugnar a prestação de contas do administrador. Depois desses 10 dias, rola ali uma instruçãozinha e o juiz vai julgar essas contas. Julgou essas contas, aprovou, o administrador tem que apresentar o relatório final em 10 dias, relatório final da falência, onde ele vai contar toda a história do procedimento. Beleza. Apresentou o relatório final, o juiz dá uma sentença encerrando a falência. Encerrou o procedimento, reconhecendo que não há mais nada a ser feito ali naquele procedimento falimentar, porque a massa se esgotou. Beleza. Aí é o seguinte, turma, lembra que lá no início das aulas, eu descrevi para vocês que a falência se divide em 3 etapas. A primeira etapa é o pedido de falência, que nós estudamos, é a fase pré-falimentar, depois vem a fase falimentar, que é a falência propriamente dita, e depois, por último, vem a fase de reabilitação. Tá lá no início das nossas aulas. Então vejam, a fase de reabilitação é essa que agora que a gente vai estudar da extinção das obrigações do falido. Ó, o título que eu coloquei para vocês lá, ó, extinção das obrigações e reabilitação do falido. Beleza? É a terceira e última fase do procedimento. Nós já estamos encerrando o procedimento falimentar, beleza? Então vejam, turma, lembrem, encerrou a falência por sentença, o juiz, não significa que o empresário está o quê? Liberado. Ele ainda continua respondendo por aquela turma que não recebeu, beleza? Então vejam, o empresário só estará liberado das obrigações, só estará reabilitado se acontecer uma das hipóteses do artigo 158, beleza? O artigo 158 vai definir as hipóteses de extinção das obrigações do falido. E para se liberar dessas obrigações, elas têm que ser extintas e aí tem que ocorrer uma dessas 4 hipóteses, beleza? Que nós vamos analisar agora. Primeira hipótese de extinção das obrigações do falido é o pagamento de todos os créditos, obviamente, né? Se pagar todo mundo, extinguiram-se as obrigações do empresário.
falido, beleza? Ele vai pedir ao juiz a sua reabilitação, beleza? O juiz vai declarar a extinção das obrigações pelo pagamento de todos os créditos e vai conceder a reabilitação, seja ao empresário individual, seja para a Eireli, seja para a sociedade empresária. Tranquilo, turma? Às vezes, isso pode acontecer até mesmo na sentença de encerramento da falência, tá? É importante isso. Vamos supor que a massa, o administrador conseguiu gerir ela muito bem, ela se otimizou e ele conseguiu pagar todo mundo. Isso é difícil de acontecer, tá? Vamos supor que isso aconteceu. A massa foi lá e conseguiu pagar todo mundo, beleza? Se é esse o caso, o juiz vai encerrar o procedimento por sentença e na própria sentença de encerramento ele já vai declarar a extinção das obrigações, tá? E conceder a reabilitação empresária. Mas vejam, turma, isso não é comum de acontecer, tá? Isso não é comum de acontecer, por quê? Porque a massa sempre é insuficiente, né? Para atender todos os créditos, beleza? Beleza, então. Segunda hipótese de extinção das obrigações é interessantíssima. Qual que é a segunda hipótese? O pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% dos créditos quirografários, sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem, se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo. O que é isso aqui, pessoal? Presta atenção. A lei cria uma hipótese de extinção das obrigações que é interessantíssima. É o seguinte, presta atenção. A massa vai pagando todo mundo. Se a massa der conta de pagar mais de 50% dos créditos quirografários, o falido já pode pedir a extinção das obrigações em razão disso, tá? Então vejam, o falido não precisa pagar todo mundo para ter a extinção das obrigações. Basta ele pagar mais de 50% dos créditos quirografários. Isso é importantíssimo. E aí alguém vai pensar assim, pô, mas que história que é essa? O cara não vai pagar todo mundo e vai conseguir extinção das obrigações, vai conseguir se reabilitar? É isso mesmo. E qual que é a intenção do legislador aqui? Presta atenção. Se ele paga mais de 50% dos créditos quirografários, ele já pagou uma boa parte do passivo, né? Ele já pagou os credores trabalhistas, ele já pagou os credores com garantia real, ele já pagou os credores fiscais, privilégio especial, privilégio geral, e já pagou mais de 50% dos quirografários. Então vejam, vai sobrar uma pequena parcela ainda a ser paga. Só que a lei vai permitir ele se reabilitar justamente para ele poder voltar a desenvolver atividade empresário e com essa retomada das atividades ele pagar o restante dos credores que sobraram, né? Então, a inteligência do legislador aqui é essa, é o quê? É facilitar a reabilitação desse empresário falido para que ele, retomando as atividades, ele volte a ter giro financeiro suficiente para pagar o restante dos 50% dos credores quirografários que ainda não receberam. Beleza? Então é muito importante essa alternativa, tá, turma? É uma alternativa muito importante, ou seja, permite-se aqui que o credor que ficou sem receber tenha condições ainda de receber. Por quê? Porque o falido está conseguindo a reabilitação, vai conseguir voltar a desenvolver a atividade e aí pode ser que ele consiga voltar a ter giro de caixa para pagar essas obrigações remanescentes, tá? Então, todo mundo com atenção para isso aí.
Empresário, pagou mais de 50% dos credores quirografários, pode sim conseguir a reabilitação, ele vai ter a extinção das obrigações. Quando a gente fala extinção das obrigações, não significa que está extinguindo que ele não tem que pagar o resto não, tá, turma? É extinção das obrigações falimentares aqui, tá? Ele continua devendo aquela turma e vai pagá-los, né? Se tiver condições de fazer isso. O ponto aqui é que ele consegue se reabilitar, tá? Ele consegue se reabilitar e voltar a desenvolver atividade de empresário, tá? Na próxima alternativa aí, turma, de extinção das obrigações, que é o inciso 3º, é o decurso, ó, todo mundo acompanhando aí, ó, o decurso do prazo de 5 anos contado do encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta lei. Então, o que é isso aqui? O juiz encerrou a falência por sentença, beleza? Vai começar a contar o prazo aqui de 5 anos, ó, para extinção das obrigações. Se ocorrer esse prazo de 5 anos, o empresário vai ter extinção das obrigações, vai conseguir se reabilitar, beleza? Então, vejam, o juiz encerrou a falência por sentença, volta a correr a prescrição. Aqueles credores que não receberam continuam cobrando o empresário. Se o empresário não conseguir pagar ninguém nesse período e passar 5 anos, ele não tendo praticado crime falimentar, ele consegue se reabilitar, beleza? Ele consegue se reabilitar, desde que não tenha praticado crime falimentar, não tenha sido condenado por crime falimentar, tá? Então, vai passar aqui é uma hipótese de extinção da obrigação por decurso de prazo. E o decurso aqui é de 5 anos, tá? Se o empresário não praticou crime falimentar. Então, todo mundo com atenção nessa hipótese aí, beleza? Tranquilo? Agora, a última hipótese do inciso 4º aí do nosso esquema é o decurso do prazo de 10 anos, beleza? Ou seja, decorreram 10 anos contados do encerramento da falência, em havendo o empresário praticado crime falimentar, ele vai conseguir a extinção das obrigações somente depois desses 10 anos, beleza? Então vejam, a extinção das obrigações por decurso de prazo ou é o prazo de 5 anos contado o encerramento, ou é o prazo de 10 anos contado o encerramento. 10 anos vai ser quando o empresário tiver sido condenado por prática de crime falimentar. Nós vamos estudar os crimes falimentares mais para frente, tá? Mais para o final do semestre a gente vai lá e estuda os crimes falimentares, que estão regulados a partir do artigo 168 da Lei de Falência, tá? Então, se o empresário não praticou crime, ele consegue ter extinção das obrigações em 5 anos, contado o encerramento da falência. Se o empresário praticou crime falimentar, ele vai ter extinção das obrigações decorridos aí 10 anos, beleza? Do encerramento da falência, e aí ele consegue a reabilitação, pode voltar a desenvolver atividade empresário, tá, turma? Beleza? Então essas são as 4 hipóteses de extinção das obrigações do falido em procedimento falimentar que vão gerar a reabilitação, beleza? Que vão gerar a reabilitação, que é o empresário poder voltar a ser empresário, beleza? Desenvolver atividade. Aí um detalhe que é importante que é o seguinte, turma, primeiro, essas hipóteses caem muito em concurso público e exame de ordem, tá? Então, lembrar disso aí, beleza? E aí é o seguinte, existe um procedimentozinho aqui, tá? Na extinção das obrigações na reabilitação. Então, todo mundo acompanhando aí, ó, o artigo 159 vai definir esse procedimentozinho, que é um procedimentozinho bem simples, né? Vamos ler lá o caput do 159. Configurada qualquer das hipóteses do artigo 158 desta lei, o falido poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença. Então, vejam,
o falido tem que pedir isso para o juiz, tá? Isso não é feito de ofício, a não ser que, como eu falei para vocês, já tenha ocorrido o pagamento de todos os créditos, ou o pagamento de mais de 50% dos quirografários, quando da sentença de encerramento da falência, tá? Lá do artigo 155, 156. Então, se é esse o caso, aí o juiz já vai declarar a extinção ali, tá? Caso contrário, o falido tem que pedir a extinção das obrigações, né, que elas sejam declaradas por sentença. E aí nós vamos ter lá um pedido, né, também autuado em apartado ao parágrafo 1º aí, tá? Com os documentos respectivos que comprovem, né, uma dessas 4 hipóteses, tá? O juiz ordena a publicação por edital, né, para que todos os credores tenham ciência que o empresário está tentando a reabilitação, está tentando aí a extinção das obrigações, beleza? E aí nós temos um prazo que é de 30 dias, ó, um prazo de 30 dias contado da publicação desse edital com o requerimento de extinção, né? No qual os credores vão impugnar, tá? Os credores podem impugnar essa tentativa de reabilitação do empresário, tá? A lei chama de oposição, tá? Apresentar oposição. Depois desses 30 dias, temos aí um prazozinho para o juiz proferir a sentença, que é de 5 dias. Juiz em processo alimentar tem prazo, tá? Lembrar que a gente está numa situação delicada, né, envolvendo interesse de muita gente, então aqui o juiz tem que observar os prazos, tá? Então ele tem 5 dias aí para proferir a sentença, tá? E aí vem aquela regrinha no parágrafo 3º aí, ó, do 159, de quando ele declara a extinção lá na sentença de encerramento da falência, beleza? Que é quando as hipóteses 1 e 2 do 158 se configuram lá atrás, né? O que é mais difícil de acontecer, tá? E aí, turma, é sentença declarando a extinção das obrigações, declarando aí, portanto, a reabilitação do empresário. Dessa sentença cabe apelação, é a regrinha do parágrafo 5º, tá? Importantíssimo isso. Um detalhe aqui, turma, que é importante vocês atentarem, é o seguinte. Esse, portanto, é o procedimento de extinção das obrigações, tá? Tem que configurar uma das 4 hipóteses, e aí, configuradas essas hipóteses, o falido pede, né, que o juiz declare extintas suas obrigações por sentença, concedendo assim a reabilitação. Uma observaçãozinha que a gente tem que fazer, todo mundo anota ela aí, é a seguinte: aqui no inciso 2º do artigo 158, que está aí no esquema, que é a hipótese de pagamento de mais de 50% dos créditos quirografários, do passivo quirografário, é facultado ao falido que faça o depósito da quantia que faltar para atingir esse percentual, tá? Isso aqui é importante. Então, o que é isso aqui? Vamos supor que o administrador judicial veio lá pagando os credores, né? Então, pagou o trabalhista, ele pagou os credor garantia real, fiscal, privilégio especial, privilégio geral. Chegou nos quirografários, ele conseguiu pagar 40% do passivo quirografário. Então, a lei permite que o empresário ou os sócios da sociedade empresária venham e complementem com seu patrimônio pessoal a quantia que faltar para atingir o percentual de mais de 50% dos créditos quirografários, beleza? Então, é uma hipótese na qual, é uma observação na qual se permite aí, portanto, que o próprio falido ou os sócios da sociedade falida venham e complementem o valor para passar dos 50% e aí eles atingirem o percentual necessário para extinguir as obrigações e se reabilitar, né? E voltar a desenvolver a atividade empresária, beleza? Então, muito importante isso, né? O legislador, ele vem e facilita, aquela ideia que eu falei para vocês.
O legislador ele visa facilitar, né, a retomada das atividades. Vamos lembrar que a gente está diante aqui, né, do princípio da função social da empresa, né? A empresa cumpre uma função social, né? Ela tem que ser preservada. Então, o legislador ele busca meios de fazer com que essa atividade volte a ser produtiva o mais rápido possível, né? Seja através, né, da realização do ativo, da venda da empresa na qual o concorrente vai comprar a empresa e vai dar continuidade à atividade, né? Seja o próprio falido aqui, né, se reabilitando e dando continuidade a essa atividade. Beleza, pessoal? Então, importantíssimo o procedimentozinho de encerramento da falência, que vai ocorrer após a solução do passivo, e o procedimento de extinção das obrigações, na qual o empresário ele consegue a reabilitação, consegue voltar a ser empresário, tá, turma? Importantíssimo isso aí. Todo mundo dando uma lida no material, né? Dando uma lida aí nas doutrinas que eu coloquei para vocês. Coloquei várias doutrinas aí, né? Coloquei também no finalzinho aí, depois todo mundo capta aí, ó, um julgado, beleza? Uma jurisprudência sobre essa fase final da falência, tá? A extinção das obrigações, beleza? Todo mundo dando uma lida. Quem tiver com mais tempo aí depois, baixa lá no site do TJMG o inteiro teor desse acórdão que eu postei para vocês, né? Para vocês consultarem ali e verem esses institutos que a gente está trabalhando aqui na prática, tá? Vocês verem esses institutos na prática, como é que eles operam, como é que eles funcionam, beleza? Em um caso concreto. Tranquilo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. No mais é isso aí. Desejo a todos aí um grande abraço e até a próxima aula, pessoal. Qualquer dúvida que tiverem, me encaminhar pelo SGA, tá? Um abraço para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.